Olá! No programa dessa semana, vamos juntos quebrar barreiras e abrir portas para o mundo digital. Se você ainda sente aquele bloqueio para entrar nas redes sociais ou não sabe como usar esse universo a seu favor, esse programa é para você. Hoje vamos mostrar que a internet pode ser uma vitrine poderosa para você se expressar, conectar e crescer do seu jeitinho e no seu tempo. Nesse programa, vamos explorar como sociabilizar de forma eficaz no mundo digital, desmistificar as redes sociais e transformar o que parece desafiador em oportunidades reais. Prepare-se para se libertar dos bloqueios, se conectar com novas possibilidades e mostrar a sua essência para o mundo. Seja muito bem-vindo, o Inspiração está no ar. Hoje, no nosso bate-papo, é com o ex-vereador Robertinho da Padaria. Com 5 mandatos e 2 vezes presidente da Câmara Municipal, Robertinho é conhecido pelo árduo trabalho em prol da comunidade. Conhecido por sua forte atuação na defesa da causa animal, no apoio à formação universitária de jovens em situação de vulnerabilidade, no incentivo ao esporte e a tantas outras áreas na qual ele apoia. Muito bem-vindo, Robertinho, ao nosso programa Inspiração. Oi, é um prazer estar aqui, falar com vocês. Muito bom, viu, Robertinho, poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória. E aí, para as pessoas que estão em casa, porque são várias gerações, né, que passaram por essa história da política, conhecer um pouquinho mais do como você chegou através das suas experiências nesse lugar da política. Fala para mim, como te trouxe nesse lugar? Eu vim da área rural, né? Minha família, área rural, meu pai era retireiro, na roça mesmo, né? E a gente, quando nós mudamos para a cidade, e aí a gente comecei a trabalhar num comércio, foi num bar, que era, inclusive ali era na região norte, aqui na Vila Sinhá. Comecei num bar, depois eu comecei a trabalhar, depois do bar eu comecei a trabalhar em padaria, né? Onde comecei a me envolver com a sociedade, de fato, com as pessoas. E o comércio, ele te dá muita oportunidade de você estar no dia a dia com as pessoas, você acaba se envolvendo em todos os aspectos, né? Eu comecei a trabalhar na padaria, também ali na região norte, ali começou a minha trajetória. Na região norte eu era funcionário, fiquei um bom tempo, depois fui para a região leste, e é onde eu tenho uma atuação muito forte que eu fiquei foi na região sul. Cheguei na região sul, na verdade, foi mais ou menos, acho que 89, por aí, região sul. E ali eu fiquei, né? Ali eu acabei montando o meu próprio negócio. Sim. Que foi um trailer, aliás, foi em 81. Foi um trailer que eu montei no Dom Pedro I, até hoje está lá o prédio da minha padaria, está lá, eu vendia padaria, mas está lá o prédio. E ali eu comecei minha trajetória, né? Eu já tinha trabalhado um bom tempo de funcionário e já conhecia muita gente, né? Porque você lida o dia a dia com as pessoas. Aí eu montei meu comércio lá, no Dom Pedro. E você acaba se tornando uma pessoa, eu diria, um líder, né? Você acaba se tornando, porque você acaba se envolvendo, está ali conversando com as pessoas todo dia. As pessoas acabam, você acaba adquirindo na gente confiança, né? Confiança. É o dia a dia, né? Atendimento, atenção, muitas coisas a gente consegue ali resolver no dia a dia para as pessoas. Vai tentando auxiliar as pessoas, porque né? a gente está ali, a gente tem uns contatos, as pessoas na correria do dia a dia, o comércio é assim, né? Passa para tomar café, para conversar, sim, e volta do trabalho. E você está ali sempre ali, meio que cuidando mesmo já da região, né? Sim. Muito engraçado, eu lembro padaria, porque tudo que acontecia quando eu estava ali, não era ainda político, né? Era um comerciante. Tudo que acontecia, vamos no Robertinho da Padaria. Qualquer problema, às vezes tem problema até de família, é muito louco, não tem explicação. E você se envolve, né? O bom é que as pessoas se sentiam acolhidas, né? Porque elas se abrem é porque elas se sentiam acolhidas. Tem cada história muito engraçado, assim, do comércio, antes ainda de entrar na política, ali no dia a dia, eu chegava na minha padaria mais ou menos 9 horas da manhã. Eu ia embora todo dia meia-noite. Eu chegava das 9 e ia embora meia-noite. Com quantas pessoas eu conversava? Você imagina, eu ficava ali no caixa, saía para fora, bate papo e tal. Mas de tudo as pessoas te levam. O comerciante é muito engraçado. As pessoas traz cada história, cada problema, às vezes dentro da casa, traz pra gente, tentar ajudar a resolver. Então era assim. Aí eu acabei, quando você acaba se deparando, a questão política, ela acaba
você acaba entrando sem você perceber. Sem perceber. Quando você vê, você já está dentro. Daí começa a frequentar pessoas no seu comércio, começava a frequentar no meu comércio assessores de vereador na época, passava político, conversava, e você acaba conversando, e vai. Quando você vê, você está dentro. Mais ou menos eu me envolvi dessa forma quando eu entrei na questão política, né? Porque já era para ser, né, Robertinho? Já estava destinado. Já. Não tem, assim, uma forma, né? Eu acho que você vai estar ali trabalhando, conversando e acaba acontecendo, né? Naturalmente, né? Naturalmente, eu diria, né? E querendo ou não, o lugar da política, ele dá mais possibilidade de você continuar ajudando, né? Sim. Então, as pessoas que estão lá, vão na sua padaria, elas olhavam para você e falavam assim, não, o Robertinho devia ser vereador, não é? Desse jeito. Depois que você passa a ser, lógico, né? É normal isso, né? As pessoas aí te cobram mais, te esperam mais. Sim. E não é desse jeito, né? Mas é mais ou menos dessa forma mesmo. E você fez um trabalho tão bacana aqui dentro, que inclusive você foi presidente, né, da Câmara. E como que foi para você os principais desafios de ser um presidente da Câmara? Eu acho que o principal desafio quando você chega na presidência da Câmara, né? É primeiro você saber como você vai agir, vamos dizer só com os vereadores, não todo, com a casa, com os funcionários. Você tem que procurar trabalhar da certa maneira que você consiga ser um bom presidente, fazer uma boa gestão, principalmente fazer que se tenha união durante o dia de trabalho, né, que tenha um ambiente bom, senão fica difícil trabalhar, isso em todos os aspectos. E também as divergências, né, como lidar com as divergências políticas, né, que tem dentro de uma Câmara Municipal, né, que são os vereadores. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, né, assim, diria, fiquei 4 anos, eu tive muito bom relacionamento com os vereadores aqui dentro, com os funcionários da casa também, né, eu acho que fui um bom presidente, e tanto é que eu venho aqui, sou muito bem recebido, né, por todos aqui. Eu acho que o que faz a coisa andar, eu acho que você tem que fazer um ambiente ser um ambiente agradável, um ambiente leve, sabe? Dificuldades, divergências, lógico que nós vamos ter todos os dias. Nós temos dentro da nossa casa, da nossa família, mas tem uma coisa que não pode deixar de faltar, é o respeito e a confiança. Exatamente. Não pode. Respeito e confiança. Divergência não tem. Né? A gente aprende com divergências, né? Mas você tem que ter um bom senso, tem que ter um limite, procurar sempre ouvir mais, né? E respeitar. Acho que é isso, respeito. Quando fala respeito, não importa a profissão. Respeito serve para tudo. Exato. Desde Empatia, o menor né, cargo aqui na Câmara, eu sempre falo, o menor cargo aqui você tem que respeitar. Exato. Do menor ao maior. Aí funciona, aí vai. Então eu aprendi muito aqui. Aprendi muito aqui na Câmara a conviver com conflitos, a tentar conciliar, ser um conciliador mesmo. Eu acho que eu fiz um bom papel, acho que um bom trabalho. Todo esse trabalho que você já desenvolveu molda as suas novas escolhas. Diz pra gente como que você se envolveu dentro dessa causa animal. Olha, a causa animal, eu vim da área rural. Naquela época a gente era diferente, né? Naquela época, os pais da gente, porque hoje as pessoas um pouco mais antigas, por isso que a gente tem que ter esse cuidado até com essas pessoas, porque tudo cultural, é de criação, né? Achava que animal era animal. Sim, animal pode ser animal, mas animal tem sentimento. Isso aí eu vim aprender depois, não quando eu era criança, né? Animal tem sentimento, animal, ele sente medo, animal, ele sente dor, animal, ele sente depressão, animal sente tristeza, angústia, tudo isso o animal sente. Animal é igual ao ser humano, gente. Animal, ele tem sentimento, ele fica triste quando ele é abandonado, quando você abandona um cãozinho. Ele não sabe, ele não entende o que está acontecendo. Um cãozinho, ele sente a parte mais principal. Então, eu falo assim, mas eu vou... A gente escuta muito isso aí, sabe? Eu vou mudar para o apartamento e o que eu faço com o meu cachorro? Quando manda essa mensagem para mim, a gente segura até para não ser mal educado com a pessoa. Sim. Peraí, o animal, primeiramente, ele quer estar perto do dono. Lógico que ele vai passear, precisa, ele não pode ficar confinado, e tudo é importante. Mas o primordial para o animal, ele quer estar perto do dono dele, que ele ama o dono dele. Isso é primordial, não importa se é grande ou local, ele quer estar do lado do dono dele. Então,
E eu vejo que ainda é preciso ter um trabalho muito sério, que comece nas escolas, com as crianças, que seja colocado desde criancinha, ensinar eles a importância de respeitar o animal. Porque a escola, ela pode passar isso para os pais. Os pais veem de uma geração diferente. Se isso é ensinado nas escolas, ainda há tempo ainda de mudar a mentalidade, às vezes, dos pais, que não entendem. Por que não entende? Às vezes que veio de uma criação diferente. Mas tem que levar isso a sério, né? No ensino nosso. O que representa você cuidar do animal, e você está cuidando do meio ambiente, da fauna, da flora. E esse envolvimento, respeito também à vida da criança, né, com o bichinho. Exatamente. É sobre o cuidar, né? Porque são muitos, né, animais abandonados, são mais de 50 milhões de animais abandonados aí. É uma tristeza. Muito triste isso. É uma tristeza você ver animais machucados, feridos, abandonados, passando fome, passando frio, morrendo às mínguas, com larvas, comendo porque a pele do animal vivo. Tem coisa feia. E o objetivo do projeto é sempre tentar trazer, então, mais consciência para as pessoas sobre essa responsabilidade no lidar, né? Com... O que é um animal? Que o animal, tudo que nós sentimos, ele também sente. Sim. Precisa passar isso nas escolas para as crianças, eles têm que... Porque cuidar dos animais é um dever do Estado, mas também da sociedade civil. Sim. É do Estado, mas a sociedade civil também tem que ajudar. Adote um animalzinho. Sim. Você está fazendo bem para você, para ele e para o meio ambiente. Adote, se puder, adote um animalzinho, castra ele para não procriar mais, tal. Sim. Adote, né? Vai fazer bem e vai estar ajudando, com certeza. Fala pra gente dos seus projetos sociais, onde você ajudou aquele público mais vulnerável. Qual que te marcou mais? Olha, o que me marcou mais foi o pró-estudo, né? Nós vivemos num país que é muito difícil as pessoas conseguirem se formar, fazer uma faculdade, é muito difícil, que é muito caro, né? E eu, como vereador, eu fiz um projeto que foi muito bacana, eu consegui atender 700 e poucas jovens. Esses 700 e poucos jovens conseguiram se formar na faculdade gratuito, sem pagar nada, que foi o pró-estudo, que seriam algumas instituições, por exemplo, de nível superior, que está com problema, por exemplo, com dívidas ativas, que trocasse isso em bolsa de estudo através de critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação. Isso eu fiz aqui na cidade, acho que foi em 2017, se não me engano. E nós conseguimos atender o prefeito era o Felício. Nós conseguimos atender 700 pessoas. Eu estava até no elevador subindo, né, com ele. Aí eu falei que estava com essa ideia e tal, ele gostou, nós implantamos e conseguimos atender, naquela oportunidade, 700 pessoas. Então, pode ter parcerias com o poder público, essas universidades também, né? Fazer algo que possa beneficiar eles também, um incentivo para eles, sim, que eles possam reverter isso em bolsa de estudo para as pessoas de baixa renda. Então, esse dia foi o maior projeto social meu que eu consegui, através dessa minha ideia, dar essa condição. Start, né? E 700 pessoas hoje que são nível superior, foi graças a essa minha ideia. Aproveitando que a gente está falando da juventude, né? Deixa um recadinho para os jovens que têm interesse de entrar na política, né? Bom, primeiramente, que não possa nunca esquecer de suas raízes, da sua família, né? Do seu caráter, dos princípios. Mas a política precisa muito de gente comprometida, gente com responsabilidade, gente que venha fazer um trabalho de fato pensando no coletivo, pensando nas pessoas. Sim. Isso é uma realidade. A esperança de tudo, do mundo, do país nosso, são os jovens, né? São jovens que vêm com essa mentalidade de fato de entrar na política. Não se afaste, porque a política só tem gente ruim. Não, gente ruim tem que ter tudo quanto é lugar. É preciso que os jovens venham para a política com essa mentalidade, mas nunca esquecer, se você realmente levar sério, nunca esquecer de suas raízes, da sua família, enfim, dessa coisa de ética, dessa coisa de princípios, né? Eu acho que isso vai dar certo. Ele vai ser um bom político, vai ser uma boa pessoa em qualquer profissão. Então a política precisa do jovem, muito e muito. Robertinho, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Eu acho que quem esteve aqui com a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Se você quiser deixar alguma rede social aqui para quem quiser ver esse movimento, principalmente o da causa animal que você tem feito, né?
pode falar aí pro pessoal. E as portas estão abertas para quando você quiser voltar aqui no Inspiração. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? Nessa casa onde eu fiquei 20 anos, né? 20 anos aqui, eu só tenho a agradecer muito a população pela confiança o tempo todo e aqui eu aprendi muito. Todo mundo aqui que me ajudou o tempo que eu estava, todos os funcionários dessa casa. E o meu Instagram é facinho, né? É só lembrar da padaria. Eu sou o Robertinho da padaria. É só entrar lá, né? Fazer seus comentários, alguma pergunta que quiser, alguma dúvida, a gente responde a todos. Muito bom. O mercado creator e de comunicação digital está mais aquecido do que nunca. E se você ainda não conhece e não sabe como atuar nesses mercados, fique com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre isso com o empreendedor e especialista comunicador João Paulo Venturelli. E quem será nosso artista misterioso de hoje? A pista é que a obra tem tudo a ver com o que estamos debatendo. Não saia daí, o Inspiração volta já já. Hoje recebemos João Paulo Venturelli, empreendedor, visionário e fundador de uma Content House aqui em São José dos Campos, que é um espaço com diversos ambientes para gravação de conteúdo digital. Com uma formação sólida em empreendedorismo e experiência com comunicação e marketing, João Paulo é referência para jovens que desejam impactar positivamente as suas comunidades. Então vamos descobrir mais sobre a sua história e a sua visão. João, muito bem-vindo ao estúdio aqui da TV Câmara, no nosso Inspiração. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aqui. E a ideia desse momento nosso é trazer quem está lá em casa, que muitas vezes está travado, mas tem muito potencial. Legal. Então, trazer ele para que ele possa enxergar esse lugar como um lugar de oportunidades. Com certeza, com certeza. Então, diga pra gente, como que você entrou nesse mundo digital e de criação, né, de conteúdo? Eu entrei com uma ideia muito doida, que na verdade é desenvolver uma rede social e materializar ela através de uma casa para a criação de conteúdo digital, uma Content House. Então, a gente chama isso de Phygital, onde a gente vai integrar esses dois universos dentro de um ecossistema só. Muito bom. Eu fui lá e vocês vão conhecer também, tá? Diz pra gente, quais habilidades você considera essencial para quem está começando e se aventurando aí no mundo digital? Bem, primeiro ponto, eu acho que a persistência, como qualquer outro negócio, você vai levar isso a sério, a persistência é super importante para que você consiga superar esses desafios, como um negócio qualquer, né? É importantíssimo. E outra, ter menos crivo sobre o que você está criando, porque a gente tem nós somos muito exigentes, né? Então, a gente pensa naquela cobrança, então a gente tem que realmente somente criar, tá? A gente às vezes olha muito para a janela e não olha para o espelho, né, João? E Exatamente. esse olhar muito para a janelinha, né, que é a nossa rede social, Exato. É isso que você fala, coloca numa comparação. Exatamente. Então não esqueça que o outro está na sua caminhada, na sua jornada. E você às vezes está iniciando. Então use o espelho, né, para ver a sua caminhada e a janela só para se inspirar. Exatamente. Né? Eu acho que serve aí nessa colocação. Sim. É super natural hoje as marcas buscarem influenciadores para viralizar os seus produtos, né? Então, qual dica você daria para quem está começando nessa carreira de influencer? Bem, primeiro, eu acho que esse influenciador que está começando, né, ele se nasce como um nano influenciador ali, ele tem que realmente munir, na verdade, popular a sua rede social com diversos conteúdos, com diversas publis, até mesmo negócios com empresas, parcerias. E muitas das vezes ela não é remunerada inicialmente. Então, é importante que ele faça bastante parcerias para que outras empresas futuramente olhem para ele e falem, poxa, esse é um influenciador, um creator que faz sentido uma parceria de negócio com ele. E quanto mais vertentes ele tem, né? Mais possibilidades ele dá, né? E a pessoa acaba olhando todas as possibilidades, né? Que ele tem ali para oferecer, né? Exatamente. Mostra que a pessoa ela é uma pessoa mais desinibida, né? Que na verdade a criação, né? Quanto mais ele tiver ali naquela produção
vamos falar assim, persistente, né? Uma coisa mais à vontade, né, dessa criação. E isso mostra para a empresa que ele realmente é uma autoridade em determinado assunto. E a parceria, mesmo que não pague inicialmente, ela é uma boa experiência para você treinar as suas habilidades aí, né? Exatamente, exatamente. A parceria, ela acaba, querendo ou não, ela é paga, né? Se você parar para pensar, existe a experiência quando uma empresa realmente convida um influenciador, um creator para ir no estabelecimento, ou a empresa pode mandar um produto. Querendo ou não, essa parceria tem essa sensação de não ser remunerada, mas ela é sim. Sim, alguma troca, né? Exato, de alguma forma. Exato. E qual a diferença entre influenciador e creator, né? Então essa é uma dúvida bacana. Na verdade é muito parecido, mas assim, o creator, ele cria muito mais para entender as dores da comunidade. Então ele busca informações relevantes para suprir aquela dor daquela comunidade. Já o influenciador não. O influenciador ele fala mais sobre si. Então, quando existe alguma relação de negócio, ele tenta inserir aquilo dentro do cotidiano dele para apresentar para sua audiência. Mas assim, você acha que os dois vendem da mesma... São trabalhos diferentes? Sim. Não, acho que os dois têm, com o propósito, né, de gerar negócio, os dois acabam comunicando muito bem, né? Então, assim, se você tem um produto que cabe bem inserir numa rotina de uma pessoa, então você busca um influenciador, que ele vai comunicar muito melhor com a Porque faz audiência. muito mais sentido um influenciador que já vive aquela realidade falar sobre aquele produto, né? Exatamente. Porque ele realmente está incluindo algo que já faz parte e faz sentido da sua rotina, né? Exatamente isso, exatamente. Qual o maior erro quando a empresa contrata um influenciador e busca venda? Isso tem bastante empresa que faz isso, viu, Pri? Na verdade, as empresas, quando buscam um influenciador, ela acaba buscando um vendedor, e não é esse o caso. O influenciador, ele traz o quê? A exposição do produto, né? A experimentação daquele produto na rotina dele, e não venda, né? Você não faz, por exemplo, um anúncio numa revista e não sabe quantos produtos você vai vender fazendo um anúncio numa revista. Sim. E o influenciador, da mesma forma, ele expõe, né? Ele é vitrine. A venda, lógico, o influenciador, o creator vende sim, mas uma venda é consequência, tá? Certo, não o propósito. Não pode ficar colocando de forma condicionada, né? Olha, mas quantas vendas você vai viralizar? Não viralizou venda, né? Mas talvez fortaleceu muito mais a sua marca, né? Deu mais visibilidade, e a que comunicação, é isso que você quer, né? Desculpa te cortar, mas a comunicação ela precisa realmente ser contínua também, não pode ser simplesmente uma publi, né? Vamos falar assim, e acabou. Eu acho que é importante ter uma certa frequência para que você possa realmente ter uma curva de entendimento sobre aquele produto, né? Uma pessoa que está pronta para comprar, ela precisa ter um entendimento sobre aquele produto e realmente ser influenciado, né? Nós somos sempre influenciados e esse é um caso muito claro. E como que você acha que está a consciência dessas empresas sobre isso? Porque eu acho que até o movimento que você está dando hoje com o espaço, ele traz mais possibilidades para essa criação, né? Será que as empresas elas estão conscientes de que não dá para fazer algo assim, vamos fazer um mês, se eu tiver resultado, e daí a gente vê se continua? Porque às vezes acontece muito isso, né? Acontece. É assim, existe alguns meios de você produzir. Por exemplo, se é uma experiência ou é um evento, por exemplo, você consegue fazer uma ação pontual e aquilo acaba sendo, traz um resultado financeiro, né? Sim. Então, assim, precisa ser muito bem estudado para entender que tipo de produto que é, para entender qual é a dinâmica, vamos falar, temporal, para saber quanto precisa estar presente, quanto tempo precisa de campanha para que aquilo que se comece a converter, né? Existe campanhas, por exemplo, a New Balance fez uma campanha muito bacana durante 9 meses com influenciadores e não vendeu praticamente nada. No 9º mês foi uma enxurrada, foram mais de, se eu não me engano, mais de 1.000 influenciadores durante 9 meses. E depois do nada, pum, a chave virou. Então, para ver que precisa ter o que você falou lá no começo, a persistência, né? Não só do influenciador, mas da também da empresa ela precisa entender, né? E que dica você daria para quem tem medo de se expor nas plataformas digitais? Na verdade, o medo que nós temos não é nem da exposição, na verdade nós temos o medo do julgamento. E entenda uma coisa, vão te julgar você publicando, você não publicando, você se expondo, isso é uma forma comum. Então assim, para te deixar um pouco menos ansioso, simplesmente vá e publique, não pense muito. Tá? Vá e ação.
né? Exatamente, variação. Porque a gente exatamente. se inspira, né, em conteúdos, mas Aham. o quanto a gente está disposto a tirar do papel e Exatamente. ir para ação. Então, É não se preocupa importantíssimo. com o que o outro vai falar, vai e faz, Exatamente, né? exatamente. é isso aí. Então, e o medo eu acho que também é uma questão de tempo, né, João? A gente Sim, vai, criando né? uma maturidade, né, em cima. Quanto mais você... É aquela coisa, você trabalhando diariamente em cima, transformando aquilo em um negócio, você vê que daqui a pouco... Hoje também nós temos aí 3 influenciadores que estão aí, que fazem parte sim. do nosso time, e você vê que eles já têm uma maturidade muito grande em cima disso, porque é uma constância de criação que te deixa mais à vontade para se expor. Então, a constância, hein, gente. Exato. Começar a fazer. Se você está parado, começa a treinar. Exato. Mesmo que você não poste ainda. Começa a treinar, começa a olhar, mas bora dar esse start aí. Exato. Que conselho você daria para aqueles que desejam usar as suas paixões para criar uma presença online? Bem, primeiro ponto, se você vai usar sua paixão, eu acho que é importantíssimo a autenticidade. Seja você, independente do julgamento, tá? Existe muitos perfis que têm uma proposta bem diferente, você até às vezes você acha meio bizarro, mas aquela autenticidade comunica com as pessoas. Então, quanto mais autêntico você for, mais resultado você vai ter. Como você imagina que será a sociabilização digital nos próximos anos? Porque tem sido muito rápido, né, esse movimento. E o que as pessoas podem fazer para se preparar para esse novo caminho? Bem, vamos lá. Eu acredito que a pessoa que está querendo se preparar, ela tem que entender que o mercado daqui para frente vai partir muito mais de um digital junto com o físico, né? Eu chamo de o phygital. Então, assim, se a pessoa se preparar para esses 2 universos, com certeza ele vai ter bastante sucesso aí para frente. João, vamos falar um pouquinho das plataformas. Você acha que plataforma Instagram, TikTok, eu tenho que, assim, como que eu começo? Eu vou por todas, começo em alguma, tem alguma que dá mais visibilidade? Bem, sendo bem sincero, vá em todas, publique em todas, crie em todas, e a que te mais trouxer, vamos falar assim, um retorno em número de visualizações, em publicidade, você acaba se identificando com aquela plataforma, tá? Conversei já com várias pessoas que começaram no YouTube, começaram no Instagram e no TikTok, todos eles, no meu ponto de vista e até numa conversa, eles me falaram, João, comecei em todas, a que mais trouxe retorno, eu foquei. Porque a pessoa acaba se identificando com o formato que aquela plataforma exige de criação, entendeu? É porque quando você olha para uma plataforma, por exemplo, que nem o YouTube, elas são vídeos mais longos. Sim, né? sim, sim. Então, quando eu for criar, eu tenho que criar dentro daquela estrutura, daquela rede? Exato. O YouTube ele tem uma pegada, vamos falar assim, mais de instrução, né? Dependendo do conteúdo, ele vai instruir as pessoas com o conteúdo dele. Já um TikTok é muito mais dinâmico, é 3 segundos, se você não pegar a atenção da pessoa ali, acabou, né? O Instagram já é um pouco, já tem uma mescla entre, vamos falar, um conteúdo mais longo e um conteúdo mais curto. Então, assim, a pessoa realmente precisa identificar para poder perceber qual é o caminho ideal a percorrer ali. Muito bem. João, deixa um recadinho de inspiração para as pessoas que estão em casa, que talvez estão paralisadas lá, e estão agora se inspirando também na sua história, porque você tramitou por vários caminhos e está nesse lugar hoje que está dando muitas possibilidades, né, para as pessoas com a Content House, que é um espaço com inúmeras possibilidades para que elas possam também criar, né? Exatamente. Então, dê um recadinho lá para que elas possam se inspirar e dar o seu passo de coragem. Bem, se você tem um celular que está aí no seu bolso, se você tem um celular pronto para gravar, se você tem uma rede social e tem essa vontade de realmente se expor no digital, gente, pega, levanta o celular e grava. Fala, se você for pegando a parte mais da sua autenticidade, o que você é, se você conseguir criar conteúdos que falam sobre você, mas que você pode ter certeza, é interessante para alguém que está lá. Às vezes uma mensagem inspiradora que você faz vai mexer com aquela pessoa que está do outro lado. Então, pega o celular, levanta e grava. E não se preocupe com os julgamentos, né? Julgamento, isso aí, se você pensar nisso, realmente é o que trava, né? É como tá aqui e para ação, né? Muito bem. João, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, que a gente possa ter aí inspirado as pessoas de casa, a quem sabe
começar aí experienciar essa nova vitrine, que está Perfeito. cheia de oportunidades, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Mais uma pausa aqui no Inspiração e no próximo bloco vamos conversar sobre produção de conteúdo digital com quem vive de internet. Eu fui pessoalmente em um espaço de criação de conteúdo, pegar dicas valiosas com influenciadores aqui da cidade. Teremos também a revelação do nosso artista misterioso que criou uma obra digital. Tudo a ver com o tema de hoje. Então o intervalo é rapidinho, não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta e agora vamos ao Desafio Inspiração. Hoje teremos a oportunidade de ouvir influenciadores que compartilharão dicas valiosas para quem está começando no ambiente digital. Eles vão nos ajudar a trazer mais clareza sobre como transformar as redes sociais em uma vitrine virtual com insights práticos e inspiradores. O nosso objetivo é captar cada um de vocês e explorar o potencial das mídias digital para criar conexões significativas. Prepare-se para uma conversa enriquecedora que pode abrir novas portas. E para isso, fomos num espaço preparado. Roda o VT que vocês vão se inspirar. Hoje estamos aqui para o Desafio Inspiração na Tipster House, a primeira content house de São José dos Campos, e é um convite para você que quer vir para a vitrine virtual. E nós teremos especialistas que vão te ajudar nessa missão. Então, vem comigo! Todo mundo sabe da importância de a gente estar hoje no digital em termos de oportunidade, de exposição. E uma das coisas que todo mundo pensa antes de começar, o primeiro grande erro, vamos dizer, é que a pessoa faz um conteúdo que é para o concorrente dela, para aquela pessoa que já é especialista. Ela tem medo de falar uma linguagem que é como as pessoas querem ouvir, como as pessoas querem entender. Então a gente tem que falar simples na hora que a gente for conversar com as pessoas no digital, porque aí a gente amplia muito o público que vai poder nos assistir, que vai entender aquilo que a gente está falando. Uma outra coisa interessante é que as pessoas pensam, mas como que eu faço para ter ideias? O que eu vou postar? Esse é um grande questionamento de quem está começando. O que você vai postar é simples. Vai lá na lupinha do Instagram, do TikTok, da rede social preferida sua e pesquisa palavras-chave do seu tema. Aí você vai ver o que já está sendo falado sobre esse tema e que já está viralizando. São temas que as pessoas gostam de ouvir, que elas querem saber mais. Então vai lá e dê a sua opinião sobre isso. Copia mais ou menos o gancho, o jeito que a pessoa está falando, o lugar onde ela está falando, o ângulo da câmera. Começa mais copiando e colocando aos poucos a sua autenticidade. Não tenta inventar e ser algo muito único de cara, porque é mais fácil você já dar certo naquilo que já funciona do que você tentar ser super inovador no começo. Estamos aqui com Luiz Barros, que vai dar dicas para você de como fechar parcerias. Bom, aqui vão 3 dicas para quem quer monetizar o seu perfil no Instagram, fazer dinheiro. 3 dicas valiosas e rápidas. A primeira delas é, de fato, deixar as pessoas saberem, as marcas saberem que você fecha parcerias. Deixar na sua bio, colocar um contato para quem quiser entrar em contato e saber mais sobre o seu trabalho. As pessoas precisam entender que você presta esse tipo de serviço. Em segundo lugar, ter um Media Kit, que é um material de apresentação do creator, né, do influenciador. E isso profissionaliza e passa um pouco mais de autoridade na hora que alguém vem perguntar sobre como você trabalha. E em terceiro lugar é entender que o seu Instagram, seu TikTok, suas redes sociais agora são o seu trabalho. É uma empresa e tem que ser levado a sério. E essa parte de parcerias é a parte comercial da coisa. Então, num começo principalmente, você vai precisar ir atrás, prospectar clientes, oferecer parcerias também e não ficar só no receptivo. Então, são 3 dicas aí para quem quer começar nessa carreira, monetizar e fechar parcerias.
Estamos aqui com Jéssica Marques e ela vai dar uma dica valiosa para você criar conteúdos com criatividade. Criatividade, né? Criatividade é o ouro de toda publicidade, todo filme, tudo que a gente quer criar, a gente quer que tenha criatividade. Mas as pessoas acham que, nossa, é tão difícil a criatividade. Aonde que ela tá? Da onde que ela vem? Eu, Jéssica, me inspiro, a minha criatividade vem o quê? Dos filmes, livros, músicas, tudo que a gente consome vem e aflora a nossa criatividade, porque é um compilado de construção. Então, você assistiu um filme um dia, ouviu a música um outro dia, segue pessoas também que são criativas, isso transforma e vai colocando em você um monte de criatividade que aí na hora que você precisa dela, o seu conteúdo tá criativo. Então, você vai colocando esses pedacinhos de criatividade e depois você vai ver, você virou uma pessoa criativa. Agora eu espero vocês no estúdio da TV Câmara pra gente continuar esse bate-papo, hein? Bora lá? Jéssica e Luiz já estão aqui comigo no estúdio, então continue com papel e caneta na mão para anotar todas as dicas. Gente, muito bem-vindo. Obrigada. E bora se inspirar, porque a gente quer não só também criar conteúdo e prosperar, mas a gente quer ajudar as pessoas agora, né? Sim, para essa nova geração que está chegando. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Tenho certeza que vai ser um bate-papo que a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Luiz, fala pra gente, qual foi o seu primeiro passo para você entrar no mundo digital? Era uma vontade antiga, e aí eu acho que de fato foi me desprender do medo do julgamento, porque eu sei que é o que muita gente pensa, o que vão pensar, vão me chamar de blogueirinho, de blogueirinha, vão fazer chacota. Então foi justamente pensar, é o que eu quero? Então eu vou enfrentar o que tiver que ser enfrentado, a virar chacota, a ouvir piada, que suportar o processo, entendeu? Foi assim a... E Jéssica, fala pra gente, você sempre se viu nesse lugar de influenciadora? Quando que você virou e falou assim, gente, esse negócio tá dando certo? Na verdade, eu acho que eu nasci com isso, porque eu sou uma pessoa que desde lá da escola, do berço, sabe aquela criança falante? Ah, quero ser a representante de classe. Então, essa menina tem que trabalhar com comunicação. Então, ó, a internet veio com tudo, e por que não passar o dia a dia, transmitir essa comunicação, né? Criar esse conteúdo que seja útil para outras pessoas, porque a criação de conteúdo é isso, né? Você levar um conteúdo da sua forma de falar para ser produtivo e útil para todo mundo, né? Porque a gente quer que os nossos seguidores tenham as melhores dicas, os melhores lugares. Então, a comunicação está aqui, eu só coloco ela na telinha e as pessoas adoram. Muito bom. Luiz, todo mundo quer ganhar seguidor, né? Todo mundo fala, ai, como que ganha seguidor? Como que ganha seguidor? Fala pra gente, que tipo de conteúdo é mais eficaz ou qual estratégia, né, que você indicaria para realmente quem quer trabalhar com esse lugar que a gente está convidando as pessoas a entrar? Bom, tem duas estratégias que eu uso, mudou a chavinha para mim quando eu conheci. Uma delas é a palavra infotenimento, que é você justamente levar no seu conteúdo informação mais entretenimento. Não adianta ser só informativo e ser um conteúdo chato. E também o entretenimento sozinho, ele às vezes passa batido. A pessoa viu, curtiu e foi embora. Então, para trazer gente nova, é importante que tenha informação mais entretenimento. E a segunda estratégia é justamente você fazer um conteúdo, ainda mais nos dias de hoje, menos em si mesmados, menos falando sobre você e mais pensando em como criar algo que vai ajudar o outro, como a Jéssica estava falando. Então, às vezes, a gente tem que mudar só a nossa narrativa. Ao invés de falar eu isso, eu aquilo, eu gosto, você mudar na sua narrativa, usar mais você, a palavra você, do que eu. Então, isso a pessoa ela fica mais próxima, aproxima mais e ela sente mais vontade e intenção de te seguir. Legal. Jéssica, diz pra gente, como lidar com críticas e comentários negativos ao se expor na rede? Porque foi exatamente o que a gente falou. Muitas vezes, né, que a gente falou no primeiro bloco, inclusive, as pessoas, elas ainda não foram porque elas estão realmente com medo do que as pessoas vão pensar de mim, né? Mas pensar, vai pensar. Se fizer, se não fizer, né? Como que você, como você fez para lidar com isso? Eu acho que todo criador de conteúdo, né, e todo mundo que quer começar nesse meio tem esse medo, né? Esse medo parece que ele vai vir junto. Mas a partir do momento que você cria um conteúdo, ele é público. Você está criando para todo mundo ver. E vamos
concordar que nem todo conteúdo vai agradar todo mundo. Vai ter uma galera que vai gostar, a gente luta para que a maioria goste, né? A gente quer agradar, mas tem uma galera que não vai gostar desse conteúdo que a gente criou. Então, eu falo assim, olha, usa aquilo a seu favor, né? Então, vira aquele comentário chato lá. O que eu posso melhorar? Se ele for agregador, claro. Vira inspiração, né? Para virar inspiração pra gente. E, ó, o tempo que a pessoa perdeu lá comentando também uma coisa útil, eu tô lá fazendo o quê? Melhorando, criando novos roteiros para ser melhor. Então, igual um elogio sobe a gente muito lá em cima, a nossa autoestima, uma crítica ruim, ela pode levar a gente lá para baixo. Então, não absorva isso para você, sabe? Então, ó, bola para frente, porque se você for pensar em criação de conteúdo, esses comentários chatos, Você vai paralisar, vai né? paralisar. Então, foca em você, você consegue fazer o seu melhor e, com certeza, vai ter gente te assistindo que te apoia. Luiz, diz pra gente, qual o erro mais comum de quem está tentando se destacar? Bom, o erro mais comum eu acho que é tentar, ainda mais hoje, o que aconteceu, desde que veio o TikTok e as trends ficaram muito fortes, eu percebo que os conteúdos é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Então você viu que performou legal de alguém, você simplesmente pega e reproduz. Então acho que está faltando muito, é um erro muito comum, a falta de personalidade, a falta de pessoalização. Não que seja errado você pegar a trend, mas adaptar um pouco para o seu tom de comunicação, para como você gosta de criar, trazer a sua personalidade, a sua identidade pro seu conteúdo, para sua criação. Então, acho que esse é um erro muito comum que acontece. As pessoas, elas vêm funcionando com fulano, que deu certo, que vingou, e aí ela quer reproduzir aquilo e muitas vezes ela acaba se frustrando porque ficou simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V. O inspirar não pode ser uma réplica, né? Ele tem que ser para que você traga também a sua identidade. Modelar que fala, né? Porque você tem que inspirar naquilo que faz sentido para você. Porque as pessoas sentem quando você também está entregando algo e não é a sua realidade, né? É o Então, acaba jeito de afastando ser, mais. né? Eu falo que o meu Instagram eu levo isso. Cada um tem o seu jeito de ser. E as pessoas gostam, porque o Luiz, ele fala do jeito dele, com o público dele. Eu também falo. E nada melhor do que a gente estar conversando com o nosso seguidor. Ele vê o nosso jeitinho, ele gera identificação. Não tem coisa melhor do que a gente estar assistindo alguém e falar, nossa, que gostoso. E tá alguém que é do jeitinho que eu gosto de ver. Aproveitar que você tá já com o microfone aí, ó. Fala pra gente das plataformas. Qual que você acha que é essencial? Acho que hoje em dia a essencial, a número 1, é o Instagram. O Instagram ele gera muitas conexões fora também da plataforma, né? E também eu acho que hoje em dia o TikTok. O TikTok está muito forte, porque é uma plataforma que viraliza e tem muita gente chegando lá. Então, o Instagram vem em primeiro lugar. Mas o TikTok tá ali, ó, tá junto com ele, porque até o próprio Instagram, ele faz algumas ferramentas que é parecida com o TikTok, os dois estão ali, bem performando muito bem, mas ó, o Instagram é a casa número 1 de todo mundo. Luiz, vamos falar de desafio. Qual foi o seu maior desafio? Porque as pessoas olham vocês performando, tendo os resultados, e muitas vezes elas não conseguem enxergar que por trás desse lugar que está hoje, existe um lugar que você teve que superar, né? De resistência. Acho que, sem dúvida, nesses anos todos, no começo da pandemia eu tive um cancelamento a nível nacional, que eu fui mal interpretado, enfim. E eu virei notícia no Brasil inteiro. E recebi muito. E aí volta naquele assunto que a Jéssica estava falando sobre hate e tudo mais. Então foram dezenas de milhares de comentários de gente me ameaçando, acabando comigo e tudo mais. Então, muita gente com emocional mais fragilizado, talvez, naquele momento, ia falar, bom, isso aqui não é para mim, tô parando aqui minha carreira aqui agora. Então, acho que foi justamente você ter esse discernimento, foi muito difícil, mas passei por isso, de esperar as pessoas cansarem de bater para você seguir, entendeu? Que você não teria força para lutar sozinho com todo mundo. Jéssica, quero que você deixe um recadinho para a gente fechar, para que possa inspirar as pessoas lá de casa. Eu acho que é mais a continuação do que eu estava falando, porque hoje em dia a gente vê muito tudo igual, muito quadradinho. Então, o seu jeito de ser, a sua personalidade, quando você vai começar a criar o seu conteúdo, coloca o seu jeitinho, o seu jeito de falar. Pensa que do outro lado da tela, como você é o espectador, você é o consumidor. Eu ia gostar de assistir isso que eu estou falando?
Então, eu ia gostar de consumir essa dica que eu tô dando, porque ela é muito importante. Pensa como se você estivesse do outro lado mesmo. Então, isso vai ser a chave essencial para você, a sua autenticidade, o seu jeito de ser, sabe? Isso vai ser muito bom para criar um conteúdo autêntico, que hoje a gente quer ver coisas autênticas, criação de conteúdo autêntico. Essa é a fórmula. Muito bom, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Tenho certeza que foi, assim, de muita valia para todo mundo aí startar esse novo momento. Obrigado a você pelo convite. Obrigada pelo convite, viu? E chegou o momento tão aguardado do programa. Vamos revelar o artista misterioso de hoje. Ele é um artista digital com trajetória marcada pela criatividade e inovação. Vencedor do prêmio de melhor chargista ilustrador do Vale do Paraíba em 2010. Construiu sua carreira passando por diversas agências de propaganda e estúdio de animação. Atuou também em um canal de TV com produção semanal de charges, com humor crítico e traços marcantes. Bem-vindo, Elias. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Fico lisonjeado de estar participando desse programa tão inovador e inspirador, né? E o Elias fez uma arte especial para o nosso tema de hoje. Vamos colocar aqui na tela para vocês verem como que ficou essa produção? Olha que coisa mais linda. A gente já vai falar dela, tá? Mas antes a gente quer conhecer um pouquinho mais do artista. Elias, diz pra gente, qual foi o maior impacto que você sentiu na sua carreira com a chegada das ferramentas digital? Você sempre foi esse artista digital ou você esteve em outra vertente artística? Eu comecei bem cedo, né? Com 15 anos eu já fui para São Paulo para fazer a faculdade, trabalhar lá na Faculdade de Belas Artes, né? De estudar lá na Faculdade de Belas Artes, né? Mas como um estagiário, aprendendo ali, né? E ali, sim, eu comecei a fazer tudo à mão, a trabalhar com papéis especiais, né? Técnicas diferentes como giz, carvão, tinta, né? Então, isso foi uma base muito boa para mim, para ter uma ideia de proporção, de cores, de paleta de cores, né? E quando vieram as ferramentas digitais, isso veio trazer uma facilidade muito grande para mim, né? Então, tudo ficou mais fácil com ferramentas que agilizavam todo o processo, né? Que, embora eu não tenha deixado o papel, mas por um romantismo da minha profissão, eu não dependeria mais do papel nem do lápis, mas eu ainda gosto do cheirinho do papel, e da tinta e do lápis ainda, e isso me deixa feliz. Você acha que a arte digital, ela tira um pouco essa presença da arte tradicional? Ainda tem espaço para ela? Sim, acredito que sim. Em várias vertentes da arte, como eu faço um paralelo como a música, né? A música também é uma arte, né? E hoje em dia você tem aplicativos que fazem música, né? Basta você ter uma ideia, ela faz a música. E nem por isso deixa de existir instrumentos como violão. As pessoas não deixam de estudar violão, estudar piano, fazer música. E artistas renomados aí fazem músicas novas, né? Então, a arte não briga com a inteligência artificial, eu acredito. Vamos falar um pouquinho da sua obra e já aproveitar para dar gancho para uma pergunta aqui, que essa foi a sua inspiração, você vai falar um pouquinho para a gente sobre. Mas antes de chegar nesse lugar, você fez o seu rascunho, é isso? Seria isso? Isso. Dá para mim que eu vou mostrar lá na tela, para o pessoal ver também, aqui na câmera. É nessa aqui? Ó. E daí, diz pra gente o seguinte, o que o artista tem que fazer primeiro, aquele que está começando? Ele tem que aprender primeiro os manuais, as artes manuais, para depois ir pro digital? Porque você passou por esse processo aqui, né? Antes de chegar nesse, finalmente. Aí. Sim, eu sinto uma empatia muito grande com os jovens que estão tentando começar na arte digital, porque a gente desbravou esse caminho, né? Com o processo de papel, o processo de lápis e caneta, depois passando pelo computador e agora na inteligência artificial. Eu acho sim que eles devem dar um passo para trás, procurar saber como que era feito, né? Saber da história antes de se aventurar
diretamente nas ferramentas de inteligência artificial, né? Porque hoje basta um comando e você consegue fazer a arte do jeito que você imaginou, né? Mas aí eu acredito que eles devam se inspirar com o passado, o tradicional, né? E fala pra gente, o que você se inspirou para criar essa obra aqui? Foi a empatia mesmo, de perceber o jovem ali, né, com as dúvidas, né, aqueles anseios. Hoje em dia, o jovem ele é muito ansioso, a ansiedade é o mal do século, né? Então, são muitas possibilidades, uma gama enorme de possibilidades para eles se aventurar, para eles essa imersão, né? Várias portas ali atrás, né? Muitas possibilidades. Muitas possibilidades, né? Ele não sabe, ele fica meio indeciso sobre qual entrar, né? Mas exatamente por ser jovem, ele tem esse direito de errar, voltar e tentar de novo, né? Muito bem. Elias, eu quero agradecer imensamente, né, essa arte tão inspiradora, com base no tema de hoje, que é sociabilizando no mundo de uma forma diferente. Com certeza deu um ar muito mais conecto com as nossas emoções, para que as pessoas também possam aí se inspirar e buscar portas e soluções aí para o seu caminho. Eu que agradeço, muito obrigado e foi um prazer participar. Chegamos ao final de mais um programa e te convido a refletir sobre o imenso potencial que o mundo digital oferece. Cada dica e história compartilhada aqui serve como um lembrete de que todos nós temos capacidade de brilhar neste espaço. O digital não é apenas uma vitrine, é uma oportunidade de se conectar, criar e impactar. A jornada pode parecer desafiadora, mas a cada passo dado é uma chance de crescimento e aprendizado. E lembre-se, o mundo digital é um lugar onde as suas ideias podem ganhar vida e a sua voz pode ser ouvida. Vamos juntos transformar essa inspiração em ação? Então te espero na próxima semana, no próximo programa Inspiração.